Boa noite, meu nome é Vinícius, sou estudante do curso de Ciências Atuariais na UF. Estou no penúltimo período do curso e sou monitor voluntário da disciplina de Legislação Previdenciária com o tema Estudos Jurídicos sobre a Nova Previdência. Bem, as motivações para se tornar um monitor foram focadas primeiro na própria tema sobre a Previdência. Ela se tornou um foco recentemente, justamente por causa da reforma que tivemos, que promoveu diversos debates na sociedade, tanto contra quanto a favor. E o projeto em si ele tem a proposta de promover uma análise qualitativa, a análise através do direito, né, sobre a perspectiva do direito, sobre esta reforma. E o tema em si ele é relevante para a sociedade. É um tema que já existia, o debate já existia, existe e ainda vai existir, porque a Previdência tem que ter ajustes, tem que ter redimensionamento sempre. Então, é um tema voltado tanto já foi voltado para o passado, para o presente e para o futuro. Né? E a outra motivação foi a própria docência, a possibilidade de experienciar, de ter a experiência de como um docente age, né? Como um docente, qual é a visão dele para como docente e para com a própria universidade. Bem, os objetivos foram focados em auxiliar o docente na sua proposta da sua aula, para compreendermos melhor, como eu já mencionei, como ele promove isso, como é feita essa parte, aprender mais com isso, como o docente avalia o aluno, o discente, como ele deve desenvolver, aprofundar o conhecimento desse discente, como usar a curiosidade do aluno, do discente, para com a matéria e promover isso tudo num ambiente universitário. E por fim, outro objetivo da monitoria é trazer uma nova perspectiva ao docente. Normalmente o docente ele já vem ou ele vem cru ou ele vem com um conhecimento ralo. E um dos objetivos do docente é aprofundar esse conhecimento, tal como o monitor. Metodologias. O método principal foi a sala de aula invertida, então promover disponibilizar documentos, artigos, para que fosse feita uma leitura e ter o posterior debate, é algo para mim inovador, com uma ótima abordagem para o aluno que promove e incentiva o conhecimento, a ele procurar o conhecimento, não só sobre o que nós colocamos, mas também sobre os complementares. Então, também abrimos a abertura das possibilidades ao discente, ou seja, o próprio discente poderia propor outras coisas, como normalmente palestras, que é quando a gente traz alguém especialista sobre um assunto, ou a própria pesquisa. Eu mesmo faço parte de um grupo de extensão que pesquisa os índices contábeis sobre a Previdência, com um outro bolsista e professores. Então, trazer essas duas possibilidades e abrir isso ao docente para ele mesmo propor, para ele mesmo comentar essas coisas. E o debate, né? Normalmente o debate é discente e docente, né? Aluno e professor. Mas também promover o debate entre discente e discente, o seu colega, o seu amigo, e junto com tanto o material que disponibilizamos, como materiais complementares. Bem, os resultados parciais sobre isso foi um aprofundamento maior dos discentes. Eles puderam, com a procura de materiais complementares, aqueles que disponibilizamos, eles puderam aprofundar e desenvolver ainda mais. Isso foi feito através da autorreflexão, ou seja, refletir sobre aquele tema, pensar sobre o que ele propõe e sobre o que poderia propor mais. Claro, teve um maior interesse e incentivo por parte dos monitores da docente em questão, também para que eles procurassem. Uma vez, como eu falei, o tema da Previdência ele é extremamente necessário para a sociedade e sempre vai ser, independente da época. E isso, é claro, promove uma melhor oratória, como se colocar as suas ideias, como debater as suas ideias com as argumentações. Então, isso tudo foram os resultados, o complemento, o agrupamento de resultados que tivemos com eles. No mais, é isso. Eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Como monitor nas disciplinas de Introdução à Ciência Ambiental e Metodologia Científica 1, e vou focar no projeto integrador que nós realizamos, né?
Bom, o projeto integrador ele já está sendo feito no curso de Ciência Ambiental há uns 3 anos mais ou menos, e é quase sempre no primeiro período, né? O objetivo dele é integrar as disciplinas do primeiro período e fazer um projeto final, uma avaliação final única para todas as disciplinas que fazem parte. Nesse ano foi o ano que nós conseguimos a maior quantidade de disciplinas, foram 6, eu vou listar elas ali à frente. Então ficou basicamente 6 de 7 disciplinas no primeiro período, só faltou uma. Então, para fazer o projeto integrador, a gente usa a metodologia do quebra-cabeça, que eu também vou explicar um pouco mais à frente como foi na prática, mas basicamente cada integrante de cada grupo fica designado a uma especialidade. Vou explicar isso mais direitinho aqui na frente. Então, foram 9 grupos de base, com 6 integrantes cada um. Os grupos de base foram montados com base em atividades geradoras de impacto ambiental. Então, cada um desses grupos tinha uma atividade geradora como tema dele. E dentro dos grupos, os 6 integrantes escolhiam uma especialidade que estava atrelada a uma das disciplinas. Mais à frente vai ter a listagem dessas especialidades e das atividades geradoras de impactos ambientais. Bom, os objetivos, então, né, é estimular a interdisciplinaridade no curso e estimular a cooperação e a integração entre os alunos, né, que principalmente no primeiro período é muito importante isso, já que eles não se conhecem pessoalmente, por causa da situação atual, e no caso nem virtualmente no início do período eles se conheciam, né? Bom, aqui é uma ilustração mais ou menos desse processo do jigsaw, do quebra-cabeça, né? E aqui são os temas dos grupos de base, né? Cada um dos grupos escolheu um desses temas. Aqui são as especialidades, que estão atreladas em cada uma das disciplinas. Então, dentro de cada grupo, cada um dos estudantes escolheu uma dessas disciplinas. E aqui são as etapas do projeto. Bom, a primeira etapa, nós identificamos os problemas atuais e formamos os grupos de base. Então, essas atividades que foram escolhidas para serem os temas dos grupos, na verdade, elas foram escolhidas com base numa atividade que nós realizamos com os alunos. Eles escolheram os objetos que estavam perto deles e fizeram um breve texto sobre problemas e atividades que geram impactos ambientais que estavam conectados a esses objetos. E aí, as atividades mais citadas nós escolhemos como os temas. E, bom, formaram os grupos de base, cada um dos grupos escolheu um daqueles temas, e cada um dos estudantes de cada grupo escolheu uma especialidade. Na segunda etapa, cada um dos especialistas estudou individualmente a sua especialidade e cada professor também passou uma atividade para os especialistas da sua disciplina. Depois, os especialistas de cada grupo, então, por exemplo, o especialista de geologia dos 9 grupos, eles se juntaram numa chamada no Google Meet e realizaram em conjunto essa atividade que o professor de Ciência da Terra 1 passou. E, claro, isso também funcionou para todas as outras disciplinas. Depois disso, voltaram os grupos de base e aí sim começaram a elaboração do projeto final, do trabalho final, né? Estudando a sua especialidade, mas focando na atividade que estava relacionada ao seu grupo. Então, quinta etapa, elaboração do trabalho, e na sexta etapa, a apresentação do trabalho final. Nós fizemos uma apresentação em aula, passamos os vídeos, porque o trabalho final foi em formato visual, vou falar um pouco mais à frente como foi isso. E então, todos os grupos assistiram aos vídeos dos outros grupos, nós fizemos comentários sobre, perguntas do grupo. Então, foi só um evento assim, para consolidar o trabalho, né, no final do período. Bom, os produtos finais, então, como eu falei, primeiro, o relatório dos encontros entre os especialistas, depois o roteiro desse projeto audiovisual e o projeto audiovisual em si. E, bom, foi nesse projeto audiovisual que entrou mais assim, a minha função como monitor, além, é claro, de eu estar sempre tirando dúvidas e auxiliando eles com o Orkut, né? Bom, eu dei uma aula falando conceitos para eles utilizarem na construção desse projeto e técnicas também, no sentido de quais programas de computadores utilizariam, quais métodos eles poderiam gravar, né? Fazer uma reunião aqui, utilizar programa tal para gravar. E o método também conceitual do projeto audiovisual. Por exemplo, eu falei que eles poderiam fazer uma narração, assim, um documentário, então pegarem vídeos na internet e fizerem uma narração por cima, explicando, né, aquelas atividades geradoras que estavam aparecendo no vídeo. Poderiam fazer também algo mais dinâmico, que um grupo realmente fez, que foi no formato de um podcast entrevista, então cada um dos integrantes do grupo tinha um papel de um cientista relacionado à especialidade de cada um deles, né? Ficou algo bem dinâmico, bem diferente, assim, e que requer bastante cooperação. Então, acabou cumprindo muito bem o objetivo que nós tínhamos inicialmente do projeto.
Outra atividade que eu fiz também, que estava mais ou menos conectada com esse projeto, foi uma oficina de criação de gráficos utilizando o Google Planilhas, que foi feito fora do horário de aula, para quem quis, assim, porque uma das atividades de metodologia da disciplina normal, não necessariamente atrelada ao projeto, mas que tinha uma conexão, sim, com o projeto, onde eles recolheram dados no Web of Science de artigos científicos relacionados à atividade geradora do grupo deles, e fizeram uma tabela com isso, e nessa oficina eu ensinei eles a criarem gráficos com esses dados que eles escolheram. E bom, resumidamente é isso. Olá a todos os integrantes da banca, meu nome é Jonathan Ribeiro de Carvalho, sou monitor voluntário em conjunto com o monitor bolsista Luiz Cláudio Belém Júnior do Programa de Ensino-Aprendizagem da História do Brasil Contemporâneo, sendo orientado pela professora Juniele Rabelo de Almeida. Bom, no ano de 2021 a gente realizou diversas atividades referentes à monitoria, que visavam o exercício do pensamento crítico e o trabalho coletivo, sendo construídas encontros síncronos e assíncronos, e que visavam desenvolver a articulação entre ensino, pesquisa e divulgação científica, por meio do coletivo Debates Públicos na História, perfil disponível no Instagram, que tinha como objetivo a observação dos usos do passado dos trabalhos de memória. E também foram construídas redes de apoio mútuo na relação entre estudantes, monitores e professores, que constituía-se em acompanhar e apoiar a leitura e discussão de textos discutidos durante seminários, confrontando e abordando a ampla bibliografia que compõe a disciplina. E como forma de democratizar e compartilhar os resultados obtidos durante o semestre nas disciplinas de História Pública e História do Brasil 3, pensamos em um projeto que pudesse alcançar diferentes camadas da sociedade, promovendo diversos debates que se encontram cada vez mais presentes no dia a dia, alinhando História Pública e História do Tempo Presente. Tendo apoio da Rede Brasileira de História Pública e em constante diálogo com os coletivos Passados Difíceis da UFMG e o Arquivos Marginais da UDESC, coordenados pelas professores Miriam Hermeto e Viviane Borges, permitiu que trouxessem à tona temas controversos, baseados em pesquisas e fontes diversas da história do Brasil contemporâneo, geralmente marcados por questões socialmente vivas, instigando debates públicos e motivando reflexões sobre temas sensíveis, como desigualdade social, machismo, xenofobia, feminicídio, entre tantos outros. Aqui vocês podem observar alguns trabalhos realizados durante a disciplina pelos alunos e que foram permitidos a publicação por eles. E como motivação e objetivos, partimos do nosso contexto atual, que é permeado por fake news e negacionismos, com ampla difusão e recepção através das redes sociais. Então, buscamos encontrar e estar em diálogo abordando questões socialmente vivas e que circulam no nosso cotidiano, estando atento com uma escuta sensível para a realização de uma história pública que enriqueça as demandas sociais em meio a esse contexto marcado por anticientificismo. A criação do coletivo tem como objetivo observar os debates públicos atuais e suas possíveis conexões com a história do Brasil contemporâneo, sensibilizando, a partir das questões que estão presentes, um olhar para a cultura histórica de forma crítica e comprometida. E como metodologia, as atividades propostas uniram a realização da pesquisa e divulgação científica, se debruçando sobre uma bibliografia de História do Brasil 3 e os debates teóricos e metodológicos vinculados ao papel historiador, pensando na realização de forma coletiva, na produção de cards e vídeos para o perfil de debates públicos. Ambos visavam reflexão sobre a interação entre passado e presente no que se refere ao recorte da disciplina. Partindo disso, deveriam construir um texto articulando a questão atual e o conteúdo /evento escolhido no recorte da disciplina, em um espaço de 10 cards, que é o limite estipulado pelo aplicativo. Assim, utilizando uma base estética previamente preparada por nós para ser publicada no Instagram. E como proposta inicial, os cards realizados por nós monitores funcionou como uma inspiração para a criação dos respectivos cards dos alunos, sendo card como um desenvolvimento do plano de aula, previamente mandado para a banca avaliadora, no qual seria década de 1990, Crítica e Samba, Império Serrano e a Luta pela Terra, articulando Carnaval, debate público da luta pela terra durante o governo FHC. E como os resultados parciais,
quantitativos, conseguimos o acesso e interação de várias partes da sociedade, pessoas de outros cursos que participaram interagindo e tendo a recepção do conteúdo criado pelo coletivo, na qual, até o atual momento, materializando-se em 470 seguidores que acompanham os conteúdos do coletivo. Além disso, vale destacar também a ampla atuação dos alunos na criação de material para a página. No que se refere a resultados qualitativos, permitiu que os alunos das disciplinas da graduação da UDESC, da UFMG e da UF participassem de atividades por meio da produção de conteúdos e dos vídeos, que seriam como uma forma de aprofundamento do trabalho realizado. Além disso, os próximos trabalhos realizados pelas 3 coletivos poderão ser encontrados no perfil futuramente. E aqui está a bibliografia utilizada. Olá, meu nome é Pamela Amanda da Silva Marques, eu sou aluna do 8º período de Medicina e sou monitora de Anestesiologia sob a supervisão da professora Alexandra Assad. Vou apresentar o projeto de monitoria Anestesiologia. Essa apresentação está dividida em 5 partes: introdução, motivação, objetivos, metodologia e resultados. Começando pela introdução, é importante a gente dizer que o projeto de monitoria tem como objetivo desenvolver as competências pedagógicas do monitor através da sua introdução na área de docência, com foco na disciplina Anestesiologia. A minha motivação no projeto é que a área de docência é uma área de grande interesse pessoal meu, né? Então, a monitoria aparece tanto como um desenvolvimento, uma possibilidade de desenvolvimento das minhas competências pedagógicas pessoais, quanto pela possibilidade de aprender e fixar melhor conteúdos da área de anestesiologia. Os objetivos do projeto, né? Os monitores têm como objetivo auxiliar os professores, exercendo um papel de mediador entre professor e aluno, através da elaboração de materiais e atividades didáticas no momento assíncrono e um suporte tecnológico didático durante as reuniões síncronas e didático durante as reuniões síncronas. A metodologia, né? A gente faz isso por meio de um acompanhamento e auxílio dos professores no planejamento e preparação dos materiais didáticos, postagem desses materiais, um suporte tecnológico aos alunos e aos professores, né, durante as atividades tanto síncronas quanto assíncronas, a participação e auxílio nos encontros síncronos, o auxílio no desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possam incentivar a curiosidade dos alunos. O mais importante aqui é que os monitores tentam atuar como uma ponte que facilita a interação entre os professores e os alunos. Aí, os resultados parciais, a gente passou um formulário do Google para os alunos para avaliar como está sendo a monitoria, né, para eles, e a gente obteve 42 respostas. As primeiras perguntas a gente tentou avaliar o que eles acharam do módulo de anestesiologia de forma geral, né? A maioria respondeu que as expectativas deles foram atendidas de forma total ou parcial, poucos responderam que não. A gente pediu uma autoavaliação deles e a maioria deles se avaliou, né? Avaliou o grau de envolvimento deles na disciplina de forma satisfatória ou pelo menos parcialmente satisfatória, mas um número relevante de alunos, né, considerou insatisfatória, então é importante a gente se atentar a isso. A gente avaliou também o tempo das atividades síncronas e assíncronas, eles avaliaram de forma bem positiva. Eles consideraram a metodologia de casos clínicos, né, que a gente trabalha com eles, tanto os monitores quanto os professores, durante as aulas, e eles avaliaram de forma positiva essa metodologia. E essa aqui foi a pergunta que a gente considerou mais relevante de discutir aqui, né, que é como eles avaliam o ambiente virtual de aprendizagem, né, se esse ambiente favoreceu ou não a participação e a dedicação deles à disciplina. Embora a maioria dos alunos tenha respondido que sim, favoreceu, um número bem relevante de alunos, né, quase 30%, respondeu que não. Então, é muito importante a gente se atentar para tentar melhorar isso no próximo período, né? Que pode estar acontecendo algum tipo de falha, alguma questão aqui, principalmente na monitoria, né? Porque a monitoria ela tem esse papel principal, né, de de melhorar essa interação entre os professores e alunos, principalmente agora, né, nesse ambiente virtual de aprendizagem durante o ensino remoto, né? Então, se eles estão avaliando de uma forma negativa, é muito relevante que a gente tente compreender por que isso está acontecendo, né? E tentar melhorar isso, né, para o próximo período. A gente viu que eles não tiveram, assim, muitas dificuldades tecnológicas nos dispositivos e poucos tiveram problemas de acesso às aulas, né? O que
torna ainda mais relevante, né, essa pergunta anterior, né? Porque se eles não estão tendo problemas com a tecnologia, por que esse ambiente não está sendo bem aproveitado, né? A gente pediu sugestão para eles, né? Um outro ponto importante também, outra questão. A gente perguntou a eles se a monitoria foi importante para a dinâmica da disciplina e a maioria avaliou que sim, ou assim parcialmente, né? Mas a gente tentou ver como a gente poderia melhorar, né? Tanto a monitoria quanto esse espaço virtual de aprendizagem. Pedimos sugestão aos alunos e com a resposta deles a gente percebeu que uma estratégia seria tentar criar algumas atividades organizadas por nós monitores, que somos duas, né? Sob a supervisão dos professores, com algum tema diferente, convidativo para eles, e tentar atuar melhor, né? Para melhorar a utilização e a organização desse espaço virtual, né? Para melhorar assim, o aprendizado deles durante esse ensino remoto. Então é isso, esses são os nossos resultados parciais e esse é o nosso projeto de monitoria anestesiologia. Olá, eu sou Amanda Ramiro Gomes da Silva, graduanda de enfermagem, e hoje vou apresentar um projeto de monitoria intitulado Simulação em Laboratório para o Aprimoramento do Ensino e das Técnicas em Enfermagem, sob a orientação de doutores Bruna Barreto e Beatriz Guiton. O projeto é vinculado às disciplinas de Fundamentos da Enfermagem 3 do quarto período, que é um momento muito marcante esperado pelos alunos por ser a transição entre o ciclo básico e o ciclo profissional. Mas pode trazer muita ansiedade e insegurança, por fatores como inexperiência com as das técnicas, o medo de cometer algum erro em campo e prejudicar um paciente, ou as novas condições de supervisão e avaliação de suas habilidades. Assim, ele pode ser um momento de maior interesse por finalmente chegar na prática da enfermagem, conhecer um pouco mais sobre a sua atuação, ou de rejeição pela profissão, devido aos desafios encontrados e frustrações enfrentadas. Eu separei essa frase. O estudante deve ter autoconfiança e sentir confiança. Mas como assim, né? O que isso quer dizer? O acadêmico se sentir confiante, acreditar que domina aquela técnica antes de a campo, bem como precisa saber realizá-la. Assim, o docente, o monitor, o preceptor precisa avaliar previamente essa habilidade e saber se o aluno está apto a realizar. Nesse cenário, né, surge uma estratégia, que é a simulação, tanto computadorizada como em laboratório, que através da simulação clínica permite o desenvolvimento das habilidades exigidas para o profissional enfermeiro. Isso em um ambiente seguro, tanto para o acadêmico como para o seu preceptor e o futuro paciente real. Diversos estudos relatam a importância da simulação para o ensino em enfermagem, e através da Resolução 197 de 2020, que autorizou o ensino híbrido, foi possível planejar as atividades laboratoriais com os alunos, de forma a aproximá-los da parte clínica. Assim, né, o projeto tem como objetivos principais o desenvolvimento de habilidades técnicas, o auxílio na confiança e autoconfiança dos alunos, a aquisição de conhecimento clínico e resolutividade de problemas e a contribuição para a segurança do paciente e do próprio aluno e seu preceptor. A metodologia é de participação prática em laboratório, com a demonstração das técnicas pelo monitor e posterior realização dos alunos, né? E essa demonstração pelo monitor será gravada e editada para ser disponibilizada no ambiente virtual de aprendizado. Será trabalhado também em cima de casos clínicos e com a disponibilização de materiais de apoio. Todos os encontros terão a avaliação no modo 360, havendo feedback do próprio aluno e dos demais, junto ao monitor, havendo uma multivisão e constante crescimento, tanto individual como da turma. O ensino teórico prático da disciplina é dividido sobretudo em 3 grandes áreas: a consulta de enfermagem com exame físico, o preparo de de medicamentos e a parte de físicos e curativos. Todos os módulos terão a simulação, o treinamento, material de apoio e casos clínicos, né? Sendo a primeira parte com treinamento de sinais vitais, exame físico e a simulação da consulta, a parte de medicamentos, né? A diluição, reconstituição e admissão dos medicamentos, e inferidas a simulação da técnica de realização do curativo ideal e os tipos de bandagens. Alguns materiais de apoio foram realizados ou estão em fase de finalização, como os e-books sobre anamnese e exame físico, feridas e coberturas e o guia para aferição de sinais vitais. No período de 2021.1, não foi possível realizar a prática em laboratório, sendo realizada apenas a discussão dos casos clínicos, a prestação de vídeos e realização de simulações feitas em casa. A parte do laboratório foram realizadas através de transmissões feitas pelos docentes na IAC e disponibilizadas no ambiente virtual. Mas como mostrado no gráfico, né, os alunos consideraram que foi muito boa a estratégia. E aqui eu trouxe alguns comentários realizados por eles, né? Tem muitos elogios e alguns questionamentos que poderão ser corrigidos com o retorno híbrido.
E considerando a pandemia, foram levantados dados da turma e todos os alunos já receberam a primeira dose da vacina do Covid e até o início do ETP, todos receberão a segunda dose, garantindo um retorno seguro. Dessa forma, através da simulação em laboratório, é possível desenvolver as habilidades específicas do pensamento crítico e o raciocínio clínico, a autoconfiança e a satisfação dos alunos, e considerando sempre as questões de biossegurança, né? Assim, eu espero que o projeto de monitoria facilite o primeiro contato dos discentes com o paciente real. Aqui eu trouxe as referências principais utilizadas para o trabalho. E eu dou crédito à universidade, à escola de enfermagem, ao curso de graduação, à disciplina de fundamentos da enfermagem 3, ao grupo de pesquisa Cicatrizar, à coordenadora do programa de monitoria Zoeli Brandão e as orientadoras, Wanda Barreto e Beatriz Guiton. Obrigada. Olá, meu nome é Esther Sermon, eu sou monitora da disciplina de neuroanatomia e eu vou falar sobre o terceiro ventrículo. É importante saber que os ventrículos são cavidades do sistema nervoso central e são formados pela dilatação do tubo neural durante a embriogênese. As células ependimárias que estão presentes nos ventrículos são responsáveis pela produção de líquor que circula nessas cavidades. O líquor é um fluido aquoso e incolor que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. Sua função primordial é a de proteção mecânica do sistema nervoso central. Inicialmente, é muito importante a gente saber a delimitação do terceiro ventrículo. E para saber isso, a delimitação do terceiro ventrículo vai de encontro com a delimitação do próprio diencéfalo, justamente porque eles têm uma íntima relação, já que o terceiro ventrículo está no interior do diencéfalo. A parede anterior é formada desde a comissura anterior até o quiasma óptico, passando pela lâmina terminal. Já o assoalho é formado desde o quiasma óptico até a comissura posterior. A parede posterior é formado pelo epitálamo e o teto é formado desde o forame de Monro até o recesso suprapineal. Além disso, é muito importante saber que no teto tem as células ependimárias, que são responsáveis pela produção do líquor. Nessa imagem, a gente consegue ver numa peça todas as estruturas que foram citadas anteriormente. Além disso, no diencéfalo, a gente consegue ver algumas estruturas que têm uma íntima relação com o terceiro ventrículo, como, por exemplo, o hipotálamo, o tálamo, a aderência intertalâmica e também o epitálamo. É importante ver a imagem de uma peça, pois é esse tipo de estrutura que o aluno vai ver no anatômico. Já nessas duas imagens em 3D, a gente consegue ver o terceiro ventrículo e suas comunicações com os outros ventrículos. Aqui nós conseguimos ver os ventrículos laterais, que fazem uma comunicação com o terceiro ventrículo por meio do forame interventricular, também chamado de forame de Monro, e o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo pelo aqueduto cerebral. Aqui nós também vemos alguns recessos do terceiro ventrículo. Anteriormente, mais superiormente, nós temos o recesso supraquiasmático e abaixo nós temos o recesso infundibular e posteriormente, mais superiormente, nós temos o recesso suprapineal e abaixo o recesso pineal. Já nessa imagem, nós vemos novamente todas as estruturas que foram citadas. Nós temos os ventrículos laterais, o forame interventricular, o terceiro ventrículo com os recessos e aparecendo aqui o espaço que teria a aderência intertalâmica, o aqueduto cerebral e o quarto ventrículo. Nessa imagem, nós novamente vemos uma peça que o aluno pode encontrar no anatômico e nós temos aqui na imagem da esquerda um esquema de onde estaria o terceiro ventrículo, nessa cor em roxo. Além disso, falando dos ventrículos, é muito importante saber da sua relação com a radiologia, justamente porque na futura prática médica ele vai se deparar com esse tipo de imagem. Então, nós conseguimos ver aqui o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius e o quarto ventrículo, nesse corte sagital. Já no corte axial, a gente consegue ver também aqui o terceiro ventrículo. Além disso, é muito importante ter noção de algumas doenças que podem estar relacionadas com o terceiro ventrículo, como, por exemplo, a própria hidrocefalia, que é uma condição patológica que ocorre dilatação ventricular, geralmente associada à hipertensão intracraniana, devido a um desequilíbrio entre a produção e a absorção do líquor, ou devido à obstrução.
Pode ser do tipo comunicante, com aumento da produção do líquor ou diminuição da absorção, e não comunicante, com obstrução no trajeto desse líquor. Nessa imagem, a gente consegue ver justamente a dilatação do terceiro ventrículo. Bom, se quiser saber mais sobre o terceiro ventrículo, pode acessar o site de neuroanatomiauf.com, pode acessar posteriormente o quiz para praticar os conhecimentos. Também tem a pílula de anatomia, onde tem mais um vídeo para revisar o assunto. E para visualizar mais imagens, tem esse link aqui do próprio site de neuroanatomia. Essas são minhas referências bibliográficas e muito obrigada. Boa tarde, professores. Eu me chamo Matheus Madureira Fernandes. Eu sou aluno de medicina do 8º período e atual monitor de radiologia, orientado pela professora e doutora Cristina Fontes. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto que fala sobre o uso de simulados em tempo real na monitoria de radiologia. Vamos lá. Como bem sabemos, no contexto de pandemia, nós encontramos a necessidade de reformular o ensino, o modo de ensinar, seja por novos métodos ou novas tecnologias de informação e comunicação. Por outro lado, o ensino remoto ele demanda dos alunos uma nova forma de aprender e estudar, não só no âmbito de se planejar melhor no dia a dia, como também no esforço redobrado para focar nas aulas síncronas. E nessa dualidade de novos desafios, a disciplina de radiologia ela assumiu o uso da plataforma Classroom para disponibilizar videoaulas e artigos de referência e também de testes avaliativos para cada aula síncrona. E a monitoria, por sua vez, como ela é estritamente síncrona, ela precisou ser adaptada para garantir a atenção do aluno durante a aula e gerar um aprendizado necessário. Assim, nós, monitores, percebemos a necessidade de tornar o encontro online mais dinâmico e mais participativo. Além disso, a própria disciplina ela demanda um treinamento visual constante. Então, a apresentação de imagens radiológicas e testes sobre elas é algo que deve estar presente, não só aquela abordagem conceitual da radiologia. Por isso que o objetivo desse projeto é relatar a experiência sobre o uso de simulados em tempo real durante a monitoria e avaliar o aproveitamento dos alunos sobre esse método, já que com essa forma de teste nós estamos estimulando a participação, entregando conteúdo de forma didática e também exercitando a visualização de imagens. E como eu fiz isso? Bom, os simulados eles são produzidos em formato de slides através da plataforma Canva. São todos baseados na literatura de referência dos professores e contêm imagens e perguntas objetivas sobre os temas selecionados. Além disso, será passado um formulário do Google Forms em um grupo de 20 alunos pelos quais eu sou responsável, com o intuito de avaliar o formato das aulas de monitoria e a importância dos simulados para o aprendizado. Aqui nesse slide eu apresento um exemplo de como o simulado é feito. Do lado esquerdo você tem as imagens e as perguntas objetivas, do tipo quais são os achados. E aí eu espero que os alunos participem analisando e discutindo as imagens e que me entreguem uma resposta. Em seguida, eu mostro no slide seguinte o gabarito e debatemos sobre ele. Sobre os resultados deste formulário, 87,5% dos que responderam se manifestaram como muito satisfeitos com o formato de aula da monitoria, que ela é dividida em parte sobre anatomia, a normalidade radiológica, achados patológicos nos exames radiológicos e o simulado no final. Sobre a utilidade do simulado, 100% respondeu que sim, foi bastante útil. E ainda pedi para que selecionassem 4 temas sobre os quais os simulados fossem de grande importância para o aprendizado. Nisso ficou evidente que traumatismo crânioencefálico e trauma raquimedular com 87,5%, tórax e abdômen agudo com 62,5% cada um e sistema cardiovascular com 50% das respostas. No mesmo formulário, eu ainda perguntei como os simulados feitos com seu monitor te ajudaram. E as principais respostas foram, eles disseram, o monitor mostrava as diferenças que tinha em uma radiologia normal e na alterada, coisa que senti falta em algumas videoaulas.
Outro ainda disse: ajudou a treinar e deu para ver novas imagens, solidificando o conhecimento. E por fim, o último disse também que foi ótimo para conseguir treinar o que aprendemos. Então, no geral, e pelos comentários pessoais, eu notei a grande relevância do simulado para solidificar o conhecimento a partir da visualização de imagens radiológicas. Além disso, é considerável que essa dinâmica e a participação que essa metodologia agregou na monitoria. Assim, eu finalizo minha apresentação e aqui estão as minhas referências. Muito obrigado pela atenção de todos. Meu nome é Dayana Veiga e eu fui monitora das disciplinas de Educação e Sociedade 1 e 2 no primeiro semestre de 2021. Aí a nossa equipe de monitoria foi composta por 3 monitores do 5º período de Pedagogia, sendo uma bolsista e 2 monitores voluntários. A dinâmica consistiu na articulação das questões e discussões suscitadas por cada recurso didático, favorecendo assim uma formação ampla e reflexiva acerca dos temas. Em Educação e Sociedade 1, nós abordamos as relações sociais, e em Educação e Sociedade 2, nós dialogamos sobre as concepções de família, fracasso, sucesso escolar, classes e igualdade social. Nós utilizamos filmes, documentários e vídeos, através dos quais os alunos anotavam algumas frases conceituais e cenas para refletirmos em aula. Os alunos também fizeram atividade avaliativa em 2 etapas, ou seja, objetiva e discursiva. Foi solicitado aos alunos que trouxessem registros familiares nas escolas para um exercício de observação. Eles também fizeram uma narrativa sobre a família e um mapa genealógico. Nessa dupla atividade realizada em Educação e Sociedade 2, os alunos apresentaram sua configuração familiar. Eles também realizaram seminários, com entrega de resenha, resumo e questionários, Também participaram de rodas de conversa. E os monitores fizeram resumos das aulas, e esses resumos eram compartilhados nos grupos após cada encontro. As aulas também foram gravadas e disponibilizadas, só que apenas aos discentes e monitores, ou seja, as aulas, esses vídeos, são de acesso restrito ao grupo. Para a nossa motivação e objetivos, eu trouxe alguns pontos que eu considerei mais relevantes, centrais. Os vídeos eles foram utilizados como um complemento aos conteúdos abordados nos textos, e o documentário e os filmes eles foram geradores de discussões e reflexões durante os debates. Esses recursos eles foram de suma importância para as disciplinas, porque eles contribuíram ao processo à medida em que os alunos revisitavam os conceitos abordados e articulavam os exemplos à sua realidade, às suas vivências, ao cenário educacional brasileiro. A atividade avaliativa em 2 etapas ela não consistiu apenas em um método de avaliação, mas também em um exercício em grupo, no qual os alunos dialogavam entre si sobre as questões, suas respostas pessoais, as possíveis divergências e perspectivas. Ao recuperar as fotografias em família e também no ambiente escolar, nos foi permitido fazer um exercício de observação e de reflexão coletiva a partir dos elementos. Os mapas genealógicos, eles também foram de suma importância, porque tanto os mapas genealógicos quanto as narrativas sobre a família dos educandos também nos proporcionaram reflexões significativas acerca das várias concepções de família, sobretudo as concepções hegemônicas que imperam em nossa sociedade. Outro ponto importante para o desenvolvimento de uma inteligência coletiva, segundo o nosso professor, seria interessante que os alunos compartilhassem suas produções acadêmicas e suas dúvidas no grupo, Então, assim, nós criamos um ambiente de cooperação entre professor, aluno e monitores. Para os resultados parciais, eu trouxe as dificuldades técnicas, como, por exemplo, os alunos encontraram dificuldade em fazer as referências, as citações, e também dificuldades em produzir uma resenha. Então, apesar de a gente utilizar vários recursos didáticos com o intuito de facilitar a compreensão e desenvolvimento dos alunos, nós percebemos que essas dificuldades atrapalhavam os alunos, então nós enviamos materiais auxiliares, damos dicas para que eles conseguissem superar essa barreira, que acredito eu seja reflexo desse período remoto. Também trouxe o feedback dos alunos, Alguns consideraram as aulas interessantes, não monótonas e também não eram cansativas. Os debates favoreceram a compreensão dos conteúdos e a argumentação a partir das respostas dos questionários direcionou o aprendizado. O propósito principal foi levá-los a se perceberem como sujeitos históricos e a refletirem com base nos textos sobre a realidade e o contexto social a qual estão inseridos.
Nós percebemos que em ambas as disciplinas os alunos compartilharam e trouxeram exemplos que expressavam sua compreensão do conteúdo, embora ainda precisassem ser amadurecidos. Em algumas atividades, os alunos optaram por dividir os conteúdos entre si, em vez de todos lerem o texto de forma integral, e ainda não tinham, né, uma noção de grupo. É evidente que esse período remoto nos trouxe alguns impasses, então tivemos que lidar com problemas de conexão e dificuldades em contactar alguns alunos que não apresentaram algumas atividades. Os alunos demonstraram não estar muito seguros quanto às apresentações e ao tempo de entrega de cada atividade. Também foi elaborado um questionário de autoavaliação para que os alunos pudessem dar um feedback acerca das leituras realizadas, avaliações, relação professor-aluno, monitor-aluno, mas infelizmente a gente não teve muito feedback, né? Não tivemos muito retorno. Aqui as nossas referências. E eu agradeço a atenção de todos. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o Gabriel da Silva, aluno do curso de Engenharia de Petróleo e monitor da disciplina Laboratório em Engenharia de Petróleo. Com a orientação do professor Rogério Lacerda, estou desenvolvendo um trabalho de estruturação do ensino híbrido remoto do Laboratório de Ensino do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo. Devido à pandemia iniciada em 2020, surgiu a necessidade de adequação dos professores e monitores ao ensino remoto que anteriormente não era utilizado na UF. Com isso, vou apresentar a importância da monitoria nesse contexto e as ferramentas utilizadas para uma melhor aprendizagem dos alunos. E quais são as motivações e os objetivos? As atividades de monitoria vão muito além da obtenção de um título, não só o aspecto de ganho intelectual do monitor, mas também a contribuição que ele é capaz de oferecer aos alunos monitorados através da troca de conhecimento. Então, esse processo de monitoria é muito importante para ambos os lados da moeda, como pode-se dizer. O aluno que vai ter contato com uma pessoa que já fez essa disciplina, que fez as mesmas dúvidas possivelmente que ele, e uma pessoa que já tem uma certa bagagem da disciplina e adquiriu alguns conhecimentos da disciplina. E o monitor, ele vai aprender porque provavelmente vai surgir novas dúvidas e questionamentos diferentes que ele não teve na época, e ele vai acabar tendo um ganho intelectual com isso. Aí, com isso, a gente espera que despertar o interesse e a curiosidade dos alunos na disciplina, porque é uma disciplina que possui sua base teórica, mas grande parte da disciplina é desenvolvida através dos experimentos. Então, é muito importante que o aluno tenha a curiosidade de desempenhar, de realizar esses experimentos para o seu ganho intelectual. Então, como que funciona a nossa metodologia de ensino? Então, cada semana a gente vai abordar um tema. Então, na semana anterior, a gente acaba disponibilizando para os alunos alguns manuais que eram disponibilizados na disciplina presencialmente. Então, esses manuais vão conter algumas informações de como realizar os experimentos, quais são os cuidados que a gente precisa ter ao realizar esses experimentos e quais são os objetivos do experimento. Aí, posteriormente, o aluno vai ser submetido a um questionário do Moodle, na plataforma Moodle UF, um questionário simples e objetivo, onde a gente busca fazer com que o aluno ele leia o manual e tenha dúvidas para a aula síncrona, que vamos ter posteriormente. Depois, a gente apresenta alguns vídeos experimentais para que o aluno possa entender como que o experimento é realizado. E, além disso, a gente disponibiliza também alguns exercícios que tem um exemplo aqui no próximo slide. Aqui a gente pode observar que é o início da planilha, onde o aluno vai conseguir colocar o nome, botar todas as informações dele. E logo abaixo a gente pode observar que tem alguns experimentos, algumas informações técnicas do experimento, algumas especificações, que são os dados técnicos, já que o aluno não vai conseguir realizar o experimento, a gente vai disponibilizar esses dados para ele, para que ele possa calcular algumas propriedades que o experimento vai permitir. A gente pode observar que a participação nas aulas síncronas tem
tem aumentado, os alunos têm uma boa participação, eles apresentam dúvidas, e além disso a gente observa um bom rendimento no projeto final da disciplina, que é onde o aluno é mais cobrado. Segue as referências que eu utilizei para a elaboração desse trabalho, e desde já o meu muito obrigado pela atenção de todos. Olá, meu nome é Larissa Ribeiro, sou monitora de Química Geral e Experimental e trabalho sob orientação da professora Michele Lemos no projeto intitulado Adequação de Experimentos de Cinética Química com Materiais de Baixo Custo no Ensino de Práticas Laboratoriais de Forma Remota. Esse projeto ele foi pensado e escrito para as turmas de primeiro e segundo período dos cursos de bacharel e licenciatura em Química. Foi aplicado e testado na disciplina de Química Experimental e pretende aplicá-lo na disciplina de Introdução à Química. A experimentação é extremamente importante aos cientistas, o qual está incluso aí o curso de Química, pois a experimentação está dentro do método científico. E na disciplina de Química Geral e Experimental, o aluno ele trabalha como protagonista do seu próprio aprendizado. E na turma de Introdução à Química, o aluno ele pode ver essa experimentação como uma elucidação daquilo que está sendo aprendido na teoria, naquilo que está sendo aprendido na teoria e dando perspectiva para ele do que pode ser trabalhado em seu curso, tanto futuramente no laboratório, em indústrias ou dentro de sala de aula. Porém, devido às exigências impostas pela Covid-19, ficou impossibilitado de praticar esses experimentos dentro de um laboratório. Com isso, a motivação desse projeto de trazer o laboratório para dentro da casa dos alunos, de forma que não perdesse essas competências da disciplina. Portanto, os objetivos desse projeto é incentivar e motivar os alunos e auxiliar a manter a qualidade da disciplina de Química Geral e Experimental, mesmo sem a presença do laboratório, relacionar práticas laboratoriais com experiências do dia a dia e apresentar experimentos de fácil acesso, de modo que possam ser realizados pelos alunos em suas casas. Para a realização dos objetivos, a metodologia empregada foi aplicar jogos online como o Kahoot uma vez por semana, dentre os horários de monitoria. Além disso, os outros dias de monitoria foram destinados a resoluções de dúvidas, e algumas dúvidas específicas foram preparadas aulas previamente para o momento síncrono de monitoria, como preparar o relatório, referência, ácido e base e método gráfico em cinética química para encontrar a ordem de reação. Além disso, outra coisa que fez parte da metodologia foi a aula, cujo tema foi cinética química, onde foi abordado experimentos inspirados em um artigo do Química Nova na Escola. Esses experimentos eles trabalharam os fatores que interferem na cinética química. Pretende-se ainda aplicar outra aula com conceitos teóricos. Com isso, nós também utilizamos a metodologia de alguns meios de comunicação, como o WhatsApp, o Google Meet, onde ocorriam os encontros, e o e-mail específico de monitorias para a resolução da dúvida. Com isso, nós temos resultados inicialmente do Kahoot. O primeiro Kahoot ele foi aplicado no dia 7 de setembro e teve 50% de participação da turma. Apesar de ser preparado 10 Kahoot, somente esse primeiro ele foi aplicado. E nele os alunos tiveram 67% de aproveitamento e ele também nos dá a elucidação dos experimentos das questões mais difíceis, que são as questões cujos alunos demoraram mais tempo para responder e tiveram o menor número de acertos. As principais dúvidas dos alunos foram mapeadas através da lista de presença e podemos perceber que 15% das dúvidas ali em amarelo são dúvidas de gráfico para relatório. A linha azul nós temos 15% de dúvidas sobre preparo de relatório e 5% a linha rosa salmão sobre preenchimento de FISCPs, o que quer dizer que 35% das dúvidas dos alunos geram em torno de pré-relatório e relatório. Com isso foi trabalhado a resolução de relatórios, a montar o relatório na monitoria e podemos perceber um aumento gradativo dos alunos na nota desses relatórios, nas notas realizadas por esses alunos nesses relatórios, onde a maior nota foi na aula de cinética química, a nota mais elevada de relatório foi na aula de cinética química, onde os alunos também aplicaram o método gráfico para encontrar a ordem de reação, que foi o método gráfico ensinado em uma aula síncrona de monitoria. Na prova avaliativa da disciplina, esses alunos eles acertaram 100% dos alunos acertaram 100% das questões de cinética química. Além disso, na aula de cinética também foi abordado um questionário onde estão as notas dos estudantes. Neste
Neste questionário, os alunos conseguiram associar as questões abordadas em cinética química com questões do dia a dia, como ali o efeito do remédio pela superfície de contato, a potencialização de queimadas pelo efeito da concentração de O2, a água oxigenada com sangue, que é um efeito de catalisador, e a ferrugem a partir do efeito da superfície. Foi entregue ao final aos alunos um feedback, um formulário para que eles pudessem dar um feedback a mim, de forma que eu pudesse avaliar melhor a monitoria, e uma das coisas que os alunos avaliaram positivamente foi o WhatsApp, e eu também avalio positivamente o WhatsApp, visto que nesse meio remoto nós temos que nos adaptar na forma de comunicação. Aqui estão algumas referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada e até a próxima!